Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinos desse livro, ensinamentos desse livro e sobre o Evangelho também, né? Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, vamos agora pedir que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje serão dois capítulos, né? Nós temos feito isso porque os textos estão pequenos. Então vamos começar hoje. Agarrado aqui. Vamos ver o que sai. Pronto, saiu. Então, hoje é o estudo. Eu nem botei o estudo. Estudo 7, tá? E o capítulo 10. Eu vou botar aqui. Então, hoje a gente vai começar outra história. Sempre assim, tem algumas histórias que vão voltar, né? Me perguntaram, mas hoje a gente começa outra historinha, que depois também vai ter continuação. Então é o seguinte, ele vai continuar contando, Miranda contando, que a movimentação prosseguia mais intensa nas atividades do posto central à medida que a madrugada avançava, né? Carnaval, o negócio esquentava no final da tarde e diante, e a madrugada aumentava a movimentação. Chegavam os socorridos de emergência dos subpostos para um conveniente repouso, que os prepararia para a transferência definitiva rumo aos núcleos espirituais, que seriam onde estão o amparo lá nas colônias, né? Enquanto outros necessitados eram recambiados para assistência competente. Então fazia ali uma triagem, igual faz no hospital, né? Uns vão para cá, outros vão para lá. Chegando no módulo central, o Miranda falou que eles chegaram no módulo central e um cooperador veio informar sobre dolorosa ocorrência que exigia a presença generosa e sábia do mentor. Depois de registrar o local do acontecimento, Bezerra convidou-nos e partimos. Então chamou-os para ir para o local do acontecimento. Chegando no local, Miranda fala que eles viram a agitação do aglomerado espiritual de características inferiores. A psicosfera densa perturbava, com odores carregados e desagradáveis. A multidão discutia acaloradamente, e alguns truculentos marginais desencarnados disputavam os direitos sobre as pessoas que tombaram no lutuoso acontecimento. Estamos disputando o fluido vital, né? A menos de 100 metros, fomos recebidos pelo irmão Agenor, encarregado do atendimento naquela área, com um grupo de servidores, que sintetizou a tragédia. Então, aqui deixando claro que existem espíritos que tomam conta de áreas, né, de alguns locais, não é só de uma pessoa só, e tem uns que atendem famílias, outros atendem locais. Então, era o caso desse irmão estava encarregado de atender essa área aí, perto do mangue que a gente vai ver, do mangue lá. Então ele vai contar a história. Eram cinco jovens que pareciam embriagados e trafegavam com velocidade, quando outro veículo fez uma ultrapassagem rápida. O mesmo não concluíra o lance, quando freou violentamente em razão de um obstáculo à frente. Como também desenvolvesse alta velocidade e colhido pelo imprevisto, o jovem que vinha atrás tentou desviar-se, subindo ao passeio e chocando-se contra a grade. O golpe, muito forte, rompeu a proteção, indo o carro cair nas águas lodosas do mangue, falecendo os seus ocupantes. Então aí o Miranda continua falando. Já nos encontrávamos próximos do local quando Ruth,
uma veneranda mulher desencarnada veio ao instrutor, nos saudou e detalhou comovida. Nesse trágico acidente, por imprevidência, sofro o drama que ora se inicia com meu neto, rapazote de 17 anos, cujo corpo jaz no fundo do pântano, entre os ferros retorcidos do veículo destroçado. Na leviandade juvenil, deixou-se arrastar por companheiros igualmente responsáveis, vindo a ser colhido pelo desfecho que presenciamos. Porque me encontrasse de serviço local próximo, senti a mente do netinho delirando no excesso das alegrias dissolventes, ou seja, drogas, né? Alegria dissolvente é que ele tinha, é, tomado droga. Aí ela fala: fui atraída pelo impositivo dos vínculos que nos mantém unidos, minutos antes, e percebi o que se sucederia. Tentei induzi-lo a interferir com um amigo, estava dirigindo, né, para que diminuísse a velocidade, e não consegui. Ela conseguiu perceber a sintonia, né, a energia do neto, e tentou interferir ali para que ele falasse alguma coisa lá. Inspirei-o a que mandasse parar, sob a justificativa de alguma razão, porque estivesse indisposto, e não logrei resultado. A sua mente parecia entorpecida, não me registrando o pensamento. Acompanhei a tragédia sem nada poder fazer. Receio agora que ele e os outros venham a cair nas mãos dos irmãos, infelizes vampirizadores das últimas energias orgânicas que se preparam para os assaltar. Doutor Bezerra tranquilizou com breves apontamentos e ou Miranda fala que quando eles foram vistos pelos espíritos levianos, que estavam ali esperando para poder sugar a energia dos desencarnados, né, insultos e imprecações absurdas choveram sobre nós. Éramos 4 servidores em nome do bem, enquanto os agressores formavam uma multidão expressiva, ruidosa e agressiva. O amigo benfeitor induziu-nos mentalmente à harmonia íntima e à confiança integral, de que nos revestimos para evitar qualquer sintonia com os rebeldes, que nos incitavam a reações indevidas. Então, Miranda sempre tendo, né, o Bezerra, lógico, ensinando a ele, sempre tem que prestar atenção, porque, ó, presta atenção, confia em Deus e não entra na sintonia. Aí a primeira entidade vai falar: chegaram os salvadores, vem em nome do crucificado, que a si mesmo sequer não se salvou. Aí um coro de blasfêmias retumbou no ar. Punhos cerrados se levantaram e as agressões verbais sucederam-se, ameaçadoras. Outra entidade falou: formemos uma muralha em torno deles e impeçamos que se intrometam em nossos direitos. Rosnou outro verdugo, que se aproximou de nós, denotando as suas intenções maléficas. Aí o Miranda diz que ele percebeu o semblante do instrutor, dizia que orava. Quanto fazíamos nós dos outros, e, subitamente, ele se transfigurou. Uma luz irradiante dele se exteriorizou, débil a princípio e forte a seguir, envolvendo-nos aos 4, enquanto começaram a cair leves flocos de delicadíssima substância, igualmente luminosa, que parecia provocar choques no grupo irreverente, graças às desencontradas reações que eclodiam no desespero que os assaltou de repente. A entidade fala: são feiticeiros perigosos, desencadeiam o fogo do céu que está a nos queimar, fujamos daqui. Aí outros infelizes falavam: são anjos de Deus que podem nos socorrer, socorrei-nos, retirai-nos dessa vida purgatorial. E caíam de joelhos e mãos postas. E os malfeitores mais pertinazes, mais teimosos, falavam: são apenas mágicos, utilizando-se de forças mentais que não nos intimidam. Os desgraçados que acabam de morrer são nossos, e daqui não arredaremos pé. As sentenças amargas, ensurdecedoras, prosseguiam, enquanto se intensificava a divina resposta à prece ungida de amor. Um clarão mais forte fez-se de imediato, que atemorizou a quadrilha, que se dispersou em verdadeira alucinação. Rapidamente diluiu-se a treva densa e desapareceram os comensais da maldade, ficando o ambiente respirável. Permanecia-me. Aí o Miranda está falando que ele ficou assustado com aquilo. Permanecia-me. Porém, as fortes impressões da cena de disputa que vira. Eram vagabundos e seres obscenos, animalescos, lupinos e simiescos, enquanto os que preservavam as formas, embora com anomalias, estavam andrajosos e sujos, formando um quadro dantesco, realmente apavorante. Aqui tem os quadros falando como acontece isso, né? Como ocorre uma degradação da forma, que tem a ver também com o remorso,
para o desencarnado, né? Consciência culpada, exigindo reparação dos erros. Isso facilita a subjugação, que esses espíritos são hipnotizados pelos outros mais, aqueles chefões lá que são os chefes mais antigos, né? Que tomam conta e vão instalar as deformidades. O grau de deformação pode ser localizado em certos órgãos ou generalizado, também transformando o perispírito com uma aparência animalesca. Essa deformação pode ser passageira ou demorada, podendo o espírito ficar séculos na condição degradante de animal, chegando a esquecer a sua individualidade e se acostumar à sua animalidade por largo tempo. E aí, uma degradação é a zoantropia, que é o nome para essa degradação animalizada. Zoantropia vem do latim, zoo, animal, e antropo, homem. É o fenômeno que os espíritos desencarnados, em processo de degradação, assumem as formas animalizadas ou zoantrópicas diversas, demonstrando sua degradação tanto moral quanto espiritual. É processada através de uma indução hipnótica, em que o desencarnado, inferiorizado em suas culpas, ganha a forma animalística. E nós já vimos isso no livro lá do Dr. Tel, e a gente já trouxe isso aqui, aquele julgamento, onde teve o julgamento, né, que eles fazem necessidades aí da justiça, essa personagem aqui era uma mulher que tinha matado os filhos, e aí o juiz fala, você é uma loba, né? Tipo, você não presta, você é uma loba, e vai induzindo até a mulher, o espírito feminino se transforma nesse lobo que está saindo aqui. Então, Miranda fala que já possui alguma experiência nas regiões inferiores. No entanto, aqueles grupos vitalizados pelas emanações humanas no desenfreio da orgia pareceram-me mais horripilantes e temerosos. Ou seja, ele está dando uma ênfase na história da energia que tem por causa do carnaval, que todo mundo está ali naquele desenfreio de tudo, de orgia, de sensações, né? É, a parte sensorial, de sensações mesmo, de. Bota dizendo, na verdade, a folia com todas as suas desregramentos, né? E ele fala que isso pareceu mais horrível e temeroso ainda. Aí o Bezerra repara que ele está, né, meio que com medo e percebeu que ele estava perplexo quando ele viu o pedido de socorro daqueles que falaram, ah, socorro! E aí o Bezerra chegou perto dele, Miranda, não estranhe a nossa atitude de silêncio, nem a interprete como uma indiferença à dor do próximo. Nossos irmãos doentes não se encontram em desvalimento. O auxílio do alto nunca falta. Este não é o momento de socorrê-los. A nossa tarefa aqui tem outra finalidade, que devemos atender com presteza. Já é a segunda, já falou isso com eles outra vez, se vocês lembram? Segunda vez que chama atenção, presta atenção, o serviço aqui é esse, e essa turma aí, ó, fica, a maioria tá ali na ironia, né? Aí ele continua falando: o apelo de ajuda resulta-lhes, no momento, do medo e não de um sincero desejo de renovação. Logo, os necessitados se voltem na direção da misericórdia, a terão. Equipes especializadas para esse trabalho assistem os padecentes, sem que estes se deem conta, apenas aguardando as oportunidades que lhes sejam propiciadas pelos enfermos, a fim de ministrar-lhes ajuda. Então, no momento que eles veem que aquele espírito está mais, né, mais sensível, querendo ajuda mesmo, existe equipe especializada lá para isso, para poder ajudar e levar eles para locais de socorro. E aí o Bezerra termina falando: confiamos em Deus sem muitas interrogações de nossa parte. E o Miranda fala: advertência e esclarecimento tocaram-me no momento próprio, fazendo-me fixar o pensamento no Pai. Aí continua pensando: quanto mais violentos e vulgares os comportamentos humanos, mais fáceis presas fazem-se as criaturas. Então, as criaturas ficam é mais fácil de lidar, de ficar presa, né? É o mesmo comportamento e ficam submetidos aos seus algozes desencarnados. Os encarnados, sofrendo as injunções penosas, sustentam-lhes as forças mediante as densas emanações mentais e exteriorizações fluídicas nas quais os desencarnados se satisfazem. Então, mais uma vez, ele reforçando que a emanação mental, né, tudo isso vai irradiando e vai atraindo e sustenta todos esses desencarnados juntos, porque é tudo que eles precisam, né? Aí ele fala, a prece do benfeitor, que no momento que você fez lá, atraíra cooperadores das cercanias, que se aproximaram. Os cooperadores que vieram em auxílio, alguns enviados do posto central, que captara a oração superior, eram adestrados em diversos tipos de salvamento, inclusive naquele gênero de acidente. Então, eles eram adestrados no salvamento de acidentes de carro e dessas coisas que aconteceram ali. Os que chegaram do posto já vinham munidos de uma rede especial
e apresentaram-se. Trouxeram uma rede, né, fluídica. O mentor convidou-nos à concentração, todo mundo, e desceram ao fundo do mangue. Eles entraram naquela água lá, né? Aí ele conta betume, restos de solventes e petróleo bruto misturavam-se no solo pestilento do canal, onde o veículo mergulhara, no qual os moços pereceram, asfixiados. 4 cooperadores estenderam a rede, que se fez luminosa à medida que descia suavemente sobre os despojos, superando a escuridão compacta. Imagina, estavam dentro do mangue tudo preto, e aí quando a rede abriu, tudo se clareou no plano espiritual para eles. E a Miranda fala que ele observou o mentor acercar-se dos corpos, alguns deles lacerados, com fraturas internas e externas, estampando no rosto as marcas dos últimos momentos físicos. Fortemente imantados aos corpos, os espíritos lutavam, em desespero frenético, em tentativas inúteis de sobrevivência. Já estavam já mortos, então a tentativa era inútil. Aí o Miranda fala uma coisa assustadora, né? Morriam e ressuscitavam, remorrendo em contínuos estertores. Quando eles gritavam por socorro, aí a água entrava, ele fala, experimentavam água pútrida, dominais as vias respiratórias, desmaiando em angústias lancinantes. O motorista falecera no momento do choque, sofrendo imediata concussão cerebral. A vozinha, que emergira conosco, procurou cooperar no deslinde dos espíritos em aturdimento, auxiliando com imensa ternura os recém-desencarnados. Por fim, cuidando carinhosamente do netinho, em agonia indescritível. Sob comando seguro, os lidadores desprenderam os laços mais vigorosos, enquanto colocavam os espíritos na rede protetora, que foi erguida à superfície do mangue, de onde foram transferidos para as padiolas que já os aguardavam. As equipes de salvamento, a equipe de salvamento prosseguiu liberando os dutos que mantiveram os corpos vivos sob a energia vital do espírito. Interrompida a comunicação física, permaneciam poderosos liames que se desfaziam somente na medida em que se iniciasse o processo de decomposição cadavérica, em tempo nunca inferior a 50 horas, e, considerando a circunstância em que se dera a desencarnação, no caso muito violenta, em período bem mais longo. Então, a gente vai ver isso aqui, como é que essa história de acidente, morte violenta, também demora mais você desencarnar, né? Na verdade, você sai do corpo ali, mas ainda está preso, né? Por os liames. Aí o Miranda fala: não há mortes iguais, tendo-se em conta as conquistas morais de cada pessoa, os requisitos espirituais que a cada qual tipificam, os apegos ou não à matéria, as fixações e jogos de interesse, as dependências físicas e mentais. A desencarnação varia de um a outro homem, que experimenta perturbação correspondente em tempo ao estado íntimo em que se situa. Então o tempo vai demorar também, vai variar também. Morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. Mais uma vez, ele falando para a gente o mesmo assunto sobre isso. Por isso, essa turbação espiritual pode demorar, a turbação demorar breves minutos nos espíritos nobres e até séculos nos mais embrutecidos, que não se dão conta do que lhes sucede. Nas desencarnações violentas, o período e a intensidade de desajuste espiritual correspondem à responsabilidade que envolveu o processo fatal. Ou seja, se a pessoa foi responsável pelo acidente, aí vai ter mais problemas, entendeu? Aí que ele vai falar que agora, acidente de que não se tem uma culpa atual, você não foi o culpado, né, do acidente, passado o brusco choque, sempre tornam de menor duração o período perturbador do que ocorrendo em condições de intemperança moral, que no caso ali foi praticamente o motorista, né? Que estava lá agindo, correndo, tudo, quando o descomedido passa a ser em curso na condição de suicídio interno. Aquela pessoa vai ser considerada como suicida indireto, né? Interno e indireto. Então, quando a pessoa não tem culpa, o passado busca, a duração não é tão grande, que aí logo a pessoa vai receber também um auxílio, né? O mesmo sucede nos casos de homicídio, em que a culpa ou não de quem tomba responde pelos efeitos, em aflições que prossegue experimentando. Então, também se a pessoa foi culpada daquilo ali, no caso aqui, o cara que estava dirigindo, causou o homicídio dos outros, né? Já os suicidas, pela gravidade do gesto de rebeldia contra os divinos códigos,
sofrem por anos a fio a desdita, enfrentando em estado lastimável e complicado o problema de que pretendem fugir, não raro experimentando a perseguição de impiedosos adversários que reencontram no além-túmulo, que os submetem a processos cruciais de lapidação em dores morais e físicas. E muitas vezes os obsessores querem justamente que a pessoa se suicide para justamente pegá-la do outro lado. Então aí ela já está totalmente na culpa, já está desequilibrada completamente, e eles conseguem levar para essas cidades onde vão ter esses julgamentos e essas coisas todas, e eles conseguem subjugar aqueles encarnados. Aí o Miranda continua falando que a operação de desintegração dos laços fluídicos com os despojos físicos que ali se realizava demorou por meia hora, aproximadamente. Emergíamos ao terminá-lo, e comovi-me com a ternura que a avó envolvia o neto adormecido, que estremecia sob efeito das reações venenosas remanescentes do corpo de que se despojara, e também por causa dos tóxicos também. A polícia estava chegando ao local, trazendo um carro guincho para a operação de retirada do veículo submerso. E aí o Bezerra fala: partamos daqui, pois nada mais a fazer. E o sol brilhava sobre a cidade em meio ao rebuliço, apesar da música bulhenta em algumas avenidas e o desfile que prosseguia interminável. O desfile das escolas de samba, né? Na referência também no livro dos Espíritos, na pergunta 155, que é do que vai falar de perturbação espírita, Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. E aí a resposta é que quando são rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Só que vem a continuação falando que durante a vida o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório, né, o perispírito semimaterial. A morte é a destruição do corpo somente. Então, na hora da morte, ele não se desprende rapidamente, ao contrário, tem uma lentidão muito variável conforme os indivíduos, e uns é bastante rápido, outros naquele, sobretudo, a vida foi toda material e sensual. O desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e meses. E a gente sabe que tem que ter até anos, né? Que fica a pessoa presa ali, né? Alguns casos de outros livros que contam que a pessoa estava ali há anos presa no resto ali que estava no caixão mesmo. Quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe será separar-se dela. Então, pessoas que são muito vaidosas, muito corpo, só pensando em fazer, né? Cuidar do corpo que precisa arrumar e investe aquela horas e horas só para isso, coisa e tal. Isso é uma das pessoas que ficam justamente presas ao seu corpo, né? Ao passo que a atividade intelectual e moral, com a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, que chegando na época da morte, ele consegue um desprendimento quase instantâneo. Não, 63, Kardec pergunta se a alma, ao deixar o corpo, tem imediata consciência de si mesma. E aí eles respondem que não, a consciência imediata não é a palavra, ela fica perturbada por algum tempo. Aí, na pergunta seguinte, ele fala, mas a perturbação que se segue é a mesma para todos os espíritos, em termos de duração e grau? E a resposta é não, pois depende da sua elevação, da elevação do espírito, da elevação moral, né? Aquele que já está depurado, rapidamente já consegue isso, né? Se desprendeu da matéria quase durante a vida. Agora, o homem carnal, com aquela que a consciência não é pura, conserva mais prolongadamente as impressões da matéria. Então, ele vai ficar sentindo, inclusive, as coisas da matéria. E ele nem está, né? Nem está mais encarnado, mas ele continua sentindo aquilo, fica muito forte a ligação. Não 65 para fechar aqui o livro dos Espíritos, diz que o conhecimento do Espiritismo, é uma pergunta que serve boa para a gente aqui, né? Conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? E a resposta é sim, uma influência muito grande, porque o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Então, aí, para nós que estamos aqui sabendo do que vem, né, que nos espera, vamos ter já realmente, a gente vai ter que perceber, seu pai. Olhar para o lado, falar com os outros, ninguém respondeu a gente. Ninguém está olhando para a gente e a gente está ali falando sozinho, pode desconfiar que a gente já está do outro lado. Mas o alerta é o seguinte: a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, a pessoa, às vezes, entende, né? Estudou espiritismo e tudo, mas se ela não estiver fazendo prática do bem e com a consciência tranquila, aí você consegue, às vezes consegue ficar presa um pouquinho, justamente por esses pensamentos aí, vai entrar até a culpa também, né? No livro do Miranda também, com o Divaldo, o livro Temas da Vida e da Morte, tem um capítulo Morte e Desencarnação, só para reforçar aí, que o Miranda fala que, de acordo com os valores individuais e o efeito que
as pessoas causam na vida dos outros. A morte pode ser antecipada ou postergada, nós já falamos isso aqui também, considerando os benefícios que vão decorrer de interromper a vida dessa pessoa. Em alguns casos, a desencarnação se inicia mesmo durante a vida física, através das atitudes idealistas, missionárias, onde a pessoa tem abnegação, renúncia, sacrifício e amor, dimensões tão amplas que vão sutilizar o peso específico do perispírito. Então, com essas virtudes, com esse sentimento, a pessoa vai começando a sutilizar, ela não fica com a matéria tão densa, tão, né, a matéria e o próprio que o perispírito é sem material, e ele vai se utilizando e vai conseguindo fazer com que ele se solte depois mais fácil. Então, isso vai transformar as correntes de energia que transitam entre o corpo e o ser espiritual, que vai agir nesses implementos orgânicos de forma menos densa. Então, em muitos casos, para morrer e logo desencarnar e libertar-se, é necessário ter merecimento. Isso a gente sabe, né? Outro livro do Miranda, com o Divaldo, chama Reencontro com a Vida, no capítulo 22, vai falar sobre essa despertar da consciência no além-túmulo. Então, o processo de liberação dos fluidos que fixam o espírito aos espólios materiais é muito lento, especialmente quando a existência da pessoa não transcorreu nos padrões de comportamento ético, caracterizando por quê? Pelos apegos à paixão, à vivência dos sentidos sensoriais, em detrimento das emoções transcendentes, né? No alto. Então, por consequência, os fortes vínculos perispirituais prosseguem na condição de condutores das sensações produzidas pela decomposição cadavéricas. Os relatos que a gente tem no livro de Memórias de Suicidas e outros que você também que a gente vê sobre, inclusive, pessoas de suicídio, eles contam dos vermes comendo, eles sentindo os vermes comendo eles, porque eles estão tão ligados que as sensações que eles, na verdade, também vêm, estão ali, vão sentir aquilo no perispírito, né? Na verdade, não é, aquilo ali é só por causa da ligação. Eles não estão sentindo os bichos comer, seria se eles tivessem com a consciência limpa, eles, o bicho não ia sentir nada. Mas eles sentem isso tudo, até mesmo depois da desestruturação molecular. Pode ver ali que está. Às vezes tem uns bichinhos comendo restinho só, já tem só os esqueletos e eles estão ali vendo, tá? E sentindo, reproduzindo essas peculiaridades que ficaram impressas pelo longo condicionamento a que o espírito esteve submetido. Ou seja, ele foi se condicionando a ficar ligado ao corpo, e isso passou muito tempo, e ele sente toda essa sensação aqui, vai continuar sentindo, porque ele está muito ligado. Vou deixar esse resumo aqui para depois, para ver se dá tempo, para a gente não atrasar, eu falo alguma coisa sobre essa parte do livro Céu e Inferno, o passamento. Agora eu quero ver de vocês aí o que vocês têm para acrescentar. Eu logo lembrei daquele livro Transição Planetária, né, que o Miranda faz uma descrição, né, daqueles irmãos que desencarnaram no tsunami, né, e muitos deles apegados, né, ao corpo físico ainda, né. Então essa história também é muito parecida, né. E isso me faz entender que ele vem alertando, né, a gente que a gente precisa não só, né, da vida física e tal, da vivência que a gente tem que ter, obviamente, mas que a gente não pode se esquecer que aqui é uma passagem, né, que a gente, se a gente ficar investindo nas sensações somente, né, ficar investindo nas sensações, quando nós despertarmos para a verdadeira vida, nós vamos ter choques, né? Um choque de realidade, uma dificuldade muito grande de se adaptar. Existem muitas histórias em livros, né, de como é difícil para muitos, né, quando desencarna, a adaptação à vida espiritual, porque é completamente diferente. Você não tem a, você, claro, né, dependendo da sua situação, se você tiver vícios, você vai carregar todos esses vícios, porque a gente não se transforma num estalar de dedos. Isso é tudo esforço nosso, né? Quando a gente entra no vício, é fácil para sair, é uma dificuldade muito grande. E se nós não fizermos um esforço fenomenal para a gente conseguir vencer isso, a gente vai continuar com isso. Nada disso vai mudar,
porque você desencarnou, você só vai perder o corpo, né? Mas a sensação, a necessidade vai continuar. Então, ele vem alertando, né? Os livros dele são muito assim um alerta para isso, para essa nossa atenção que a gente tem que dar à vida espiritual. Não é viver só um lado ou só o outro, mas ter um equilíbrio, né? Entre a sua vida material e a sua vida espiritual, né? Sem fanatismos, sem exageros com relação a, como você falou do físico, né? Só cuidar do físico. Cuidar do físico é importante, né? Porque também não cuidar também é um problema, né? É uma negligência que a gente não pode ter, mas é o equilíbrio desse cuidar da gente, né? Não é fácil, não, tá? Não é fácil, todos nós sabemos disso. A gente vive falando isso, a gente vive conversando sobre a dificuldade que é essa transformação, mas eu acho interessante esses alertas constantes em cada um desses livros que o Miranda nos dá, né? Sandra Pereira, que está com a mão levantada primeiro. Só para enfatizar a propriedade, né, da Carla lembrar esse exemplo, porque nesse livro ele também destaca que as pessoas, né, os americanos principalmente, iam para lá com certas intenções, né, que eram bastante parecidas com a do nosso carnaval. E ele descrevendo aqueles processos é um paralelo muito, né, muito atual do que a gente pode imaginar que aconteça numa situação daquela, né, que ele se refere 40 anos atrás. Então, o processo é o mesmo, o interesse é o mesmo, a vibração, a intenção das pessoas é a mesma. Então, os desencarnes devem ter sido muito parecidos mesmo. Então, foi muito bom a Carla lembrar desse livro agora. Foram mais de 140 mil pessoas no mesmo dia. Vocês imaginam isso, gente? A onda pegando aquele povo todo, eles descrevendo aquilo, Miranda vai descrevendo cada cena que é realmente, mas é em 2004 que aconteceu o tsunami, né? E é realmente assim que você falou, qual a energia que tinha, né? Por que que você vê que ele, como ela falou, ele tá toda hora falando, não, então agora ele está reforçando essa história das mortes, não há mortes iguais. Nós temos que saber viver para poder conseguir morrer bem, viver bem para morrer bem. Então, a conquista moral de cada pessoa. É claro isso, a conquista moral. A moral está onde? Está lá na lei de Deus. Onde é que está? Está na consciência. Então, quem traz para a gente o roteiro? Jesus. A gente já está com tudo ali, ó. É só olhar e pegar. Ah, a gente sabe a teoria? Bastante, mas na prática, toda hora a gente dá uma tropeçada. Os requisitos espirituais que cada um tem. Então, se você já tem alguma, né? Os valores espirituais, nós temos vários já, com certeza. Nós estamos aqui nos esforçando, né? A gente fica ali, e pelo menos estuda, tenta colocar na cabeça algumas coisas. Esses requisitos também vão contar apego ou não à matéria. Tem gente que é apegada demais, né? Eu já falo várias vezes, não é apego só à matéria de coisa, é apego à matéria de tudo. Até o próprio trabalho, a família, os parentes, tudo que você imaginar que você tá. Ah, e você fala assim, ah, eu não posso viver sem você. Já tá mal, porque nós temos que aprender a viver conosco, porque nós temos que tomar conta do nosso espírito. Agora, qual é a razão aqui da encarnação? É aprender a amar e amar a gente e o próximo. Então, como falou, não vamos largar o corpo para lá. O corpo, se ele não tiver funcionando com saúde, ele não pode ajudar ninguém. Vamos ficar de cama em casa, nós vamos dar trabalho para os outros. Então, sempre cuidando do nosso corpo, aí vem o equilíbrio, vamos cuidar do corpo, sim, para a gente ser uma pessoa, desempenhar trabalhos úteis. Que a nossa missão todo mundo tem missão, não interessa se a missão é de elevada importância ou pequena, tá? E a missão é qualquer coisa, pai e mãe já tem uma missão incrível, você tem a sua missão na sua profissão, né? Professor, médico, cada um na sua área, o pedreiro que constrói a casa, o lixeiro, todo mundo tem. Então, essas pessoas elas estão ligadas às suas missões, né? E prestar atenção. Nem esse apego também pode ter, não vivo sem isso, não vivo sem aquilo. Então, presta atenção nisso também. E tem outra coisa que ele fala aqui, fixações e jogos de interesse, que aí a pessoa também pode vamos fazer a caridade, mas aí também, né, aquela história, tem que ser a caridade desinteressada. Nem obrigada a você estar de esperar, porque não é para esperar nada daquele que você está se, né, dedicando por amor. Dependências físicas e mentais, e aí ele vai falar que e essa desencarnação vai variar.
Vou passar aqui a palavra aqui primeiro para a Céia ou o Pedro, um dos dois levantou a mão aí. Sou eu, Su. O Pedro ainda não chegou, ainda está lá no médico com a Hannah. Mas, Su, bem lembrado é o que a Carla falou sobre aquele livro, Transição Planetária. Marcou muito. Realmente, aqueles fatos, aquilo tudo que foi narrado, foi tantos anos que se passaram e as coisas ainda, igual esse também, falando sobre o carnaval. São coisas assim que é para a gente parar para pensar no que a gente está realmente fazendo, o que a gente precisa mudar, o desapego, uma coisa muito séria. E aquele livro me marcou muito, aquele estudo. E agora esse da agora que ele está citando também, são casos assim, você reparou que estão se repetindo porque ainda muita coisa precisa ser mudada? Repete, repete para ver se entra aqui na, na nossa cabeça. Mas É esse porque aqui já é a lembrar que gente, esse é você antigo, sabe que né? Em a gente primeiro. só aprende através da repetição. Você sabe que a gente É, é teimoso, né? pois é. A gente Mas precisa ele, estar Miranda não batendo na desiste de tecla. nós. Nem Miranda, nem Jesus. Isso. É verdade. Agora a Denise está na fila aí. Su, eu fico, hoje eu já tinha falado isso na aula que nós tivemos também, mas bem parecida. Que consolo, né? Que oportunidade que nós temos tendo de saber disso. De saber disso, se você tiver num lugar assim, depois de ter passado para outra, ter falecido, de você quanto é importante o seu pensamento, quanto é importante uma prece, uma oração, né? Se você se sentir perdido em algum momento do outro lado, né? Comece a pensar nas coisas boas, em Jesus, faça uma oração que a atmosfera muda, né? Claro, até pelo seu merecimento também, mas vai mudando aos poucos, né? E eu fico agradecida e consolada, assim, em saber disso agora. Porque imagina, se você me falasse isso há uns 15 anos atrás, 16, eu não tinha a menor noção dessas coisas. Não tinha, entendeu? Católica, apostólica, romana, dizimista, praticante, não tinha noção de que tudo isso aconteceria, né? Pode acontecer. E eu sempre fiz orações, sempre, mas a importância do pensamento, né? Como é que puxa, como é que vibra, como é que vai, tudo isso. Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade nessa encarnação de poder estudar, sabe? Como eu fico agradecida e consolada, sinceramente. E a gente está se interessando em estudar mais, né? Porque o conhecimento, quanto mais você for buscando, você vê que tem muitos amigos nossos que não leem esses livros. Então, daí já perde muito, porque você fica preso só nos 5 livros de 160 anos atrás, Kardec não chegou em detalhes de muita coisa, porque também nem podia naquela época. Então, assim, para quem não leu, André Luiz, que a gente sabe que tem muitas coisas também, que veio antes até do Miranda, né? E os livros do Miranda, a pessoa, à medida que a gente vai lendo, nós vamos abrindo, a tal da história de levantar, que o Kardec fala que levanta a cortina, nós vamos levantando cada hora um véu, e aí sim, sempre tem um detalhe diferente, uma coisinha, que aos pouquinhos eles vão falando, né? E que a gente vai absorvendo, e a gente vê que tem um mundo aqui a gente não tem, né, ideia, mas é tão bom a gente já saber que tem, né? Porque a gente olha tanta gente na hora que as pessoas estão tão chateadas e tudo, aí a pessoa, meu Deus, essa pessoa. Existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade, né? É, Você mas saber disso, né? Mas a pessoa tem que estar assim aberta, né? Porque se a pessoa também se fechar, ela não vai querer nem escutar essas coisas. Ah, não quero saber disso. A gente tenta até falar sutilmente, né? Eu brinco muito falando um negocinho. Se a pessoa aceita a brincadeira, eu já. Mas se a pessoa já isso aí é besteira, isso aqui. Tem amigos meus que não querem falar nesse assunto, eu nem toco. Então, porque assim, tipo, fica falando só de morte, não, não tô falando de morte, tô falando da vida. Eu Falando estou da falando, gente. inclusive, do resto da vida. Porque a pessoa pensa que ele está pensando, só pensa nesse negócio. Não, eu estou pensando em viver bem aqui, vamos viver bem, para depois morrer bem e continuar vivo, porque o que vem depois nós estamos semeando agora. Só está tudo na nossa mão e a gente sabe disso. A semente, botar no solo certo,
Nós estamos com a faca, o queijo, como o pessoal fala, brincando na mão. Nós estamos com tudo para poder fazer um bom futuro para todos nós aqui. Seja de que maneira for, a gente já tem pelo menos discernimento. A gente até pode ficar, meu, o que que aconteceu agora? Deu errado, mas eu também, eu já naquela época eu fiz assim, né? Então, isso aqui era a consequência. A causa é a consequência. Nada para você pagar, porque você não tem que pagar pecado de ninguém. Você erra, você aprende com o erro e depois repara o erro. Toda vez que você vai, desequilibra o universo. Você empurrou a energia errada para o lugar que não é, né? Não pode empurrar energia ruim para lugar nenhum. Você jogou aquilo ali, você vai ter que consertar. Então, eu até estava escutando uma palestrante que a pessoa vai pagando aos pouquinhos, ela até falou, usou esse termo, a palestrante, até do lado de Tereza, de segunda-feira. E aí ela falou assim, não, não é pagando, não, é porque você vai no lugar, você destrói 50% do lugar, você vai ter que recompor os 50%. Então, cada coisa que você for mexendo, você vai ter que ir acertando. Se não é nessa existência, vai ser na próxima. Tem mais alguém que quer falar aí? Sandra Ferreira subiu aí? Não, né? Então, podemos passar para o próximo? Vamos para o próximo. Também acho que vai continuar um pouco o mesmo assunto, a gente pode continuar mais outras ideias. Vamos aqui para o. Então, na verdade, deixa eu só colocar aqui rapidinho, porque eu ia botar. Isso é do livro Céu e Inferno, porque foi quando Kardec começou a fazer essas pesquisas mais sobre depois da morte, o que acontecia com a pessoa, com o espírito, né? Então, esse capítulo aqui ele é maravilhoso. Na verdade, esse aqui é da FEAL, que é aquele, que é esse essa tradução veio do original, do primeiro livro. Então, para falar, teve mudança, teve alteração, teve. Então, vamos lá no original, no que foi feita uma tradução do primeiro livro, da primeira edição. Então, esse aqui não tem nenhum erro, é tudo que Kardec escreveu mesmo. E aí ele vai falar aqui, né, então, as conclusões que ele foi tirando nos estudos, que tem a separação do corpo, pela ruptura do corpo e do ar, alma, pela ruptura do laço fluídico, que prende, né? O fluido vai se desprendendo, perispiritual vai se desprendendo pouco a pouco, que a pessoa passou, o perispírito está colado, e ele vai, como é que fala assim, que você vai se reencarnando, molécula, o perispírito vai molécula a molécula se ligando ao corpo. E agora a saída vai sendo a mesma coisa, molécula a molécula, só que isso é muito mais rápido, dependendo do que a gente fala aqui sobre como foi o espírito. Então, a sensação dolorosa nesse momento da morte, ela vai ser a razão direta da soma dos pontos de contato entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais apego ao corpo, tem muito ponto de contato, você está toda agarradinha ali, com aquele apego, você vai ter uma sensação dolorosa. Que aí vai ser como se tivesse um monte de colados ali, você vai vários pontos no teu corpo ali que você costura, agora vai ter que tirar um por um, se tivesse com poucos pontos, né? Não estou tão agarrada, né? Então, conforme a circunstância, a morte pode ser mais ou menos penosa, que a pessoa vai sentir como se fosse uma dor. E não é dor, que para morrer não dói. Então vai resultar o sofrimento pela essa força, né? Acompanhar essa força de aderência do corpo ao perispírito. Quanto mais apego à matéria, mais o espírito sofrerá. Então, nessa transição, de qualquer maneira, sempre tem a perturbação. A perturbação não é esse negócio de desligar, é a pessoa como se tivesse acordou, levou um susto, levantou e acordou, você fica meio tonta, é isso que ele fala, que é uma perturbação. Ó, ele fala aqui, é, a alma experimenta, nessa hora, ele experimenta um torpor, você fica meio que me acordar de repente, ela, ela pode, portanto, ser considerada estado normal no instante da morte, para todo mundo, sendo sua duração por tempo indeterminado. Pode ser algumas horas, alguns anos. Tem espírito que a gente vê aí que conta nos livros que o cara acabou de desencarnar, passou alguns minutinhos e já estava lá. Né? Kardec mesmo, entrevistando, conversando com ele, uma hora, tem um lá que passou uma hora, então vai depender demais, lógico, desse apego. Aí vai então, é que ele falou como se fosse um nevoeiro. Aí, aos pouquinho, a memória vai voltando. Aí a pessoa desperta de acordo com cada indivíduo. Para uns é calmo, os outros é repleto de terror e ansiedade, porque depende também quem ele vai encontrar do outro lado. Né? A intensidade está na razão direta da afinidade entre o corpo e o perispírito, e esse aí é o apego à matéria, como nós falamos. E o estado moral da alma, que é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de experimento. Estado moral elevado se solta rapidamente. Agora, numa morte violenta, que ele coloca aqui o desprendimento, que foi o caso dos meninos, o desprendimento do perispírito só começa depois que o corpo morre, que a pessoa não estava se soltando antes, né? Não está desapegada e não pôde completar, e o espírito colhido de surpresa, ele fica atordoado.
Então pensa até que está vivo ainda, fica nessa ilusão até que se dê conta ou seja acolhido no caso, seja levado para algum lugar, né? E aí a pessoa que está com a alma purificada, isso aí é tão rápido que a pessoa nem vê, não sente nenhuma diferença. Então vamos continuar aqui o capítulo, fechando esse assunto desse capítulo 10. Agora vai ser o efeito das drogas, capítulo 11. Todos esses pacientes, o pessoal todo do acidente, os meninos, foram colocados num recinto especial para atendimento sonoterápico de algumas horas. Botados para dormir. Assim, agora vai acontecer o quê? As famílias vão saber do acidente. Então ele fala que assim que as famílias tomassem conhecimento desse infortúnio que as alcançavam, a falta de preparo espiritual, que a maioria, né, tem, para as realidades da breve existência corporal, ia desatar um superlativo de aflições, provocando a atração para o lar de alguns daqueles seres queridos, agora em condição delicada. Então, eles vão deixar eles dormindo, mas à medida que a família começar a berrar, chamando, fulano, desgraça, caindo em desgraça, né? E desesperada, ó, lamentação, impropérios, angústia enlouquecedora, revolta, isso porque tem uma ausência de segurança religiosa, promovendo cenas que poderiam ser evitadas. Isso produz no espírito recém-liberto, aquele que está recém-desencarnado, uma maior soma de desconforto. Porquanto, atravessando momentos de alta sensibilidade psíquica, porque está altíssimo, quando você sai do corpo, a tua consciência amplia, a tua sensibilidade psíquica está muito mais, a gente nem tem noção de explicar isso, realmente aquilo ali que fala que você sente tudo, né? Que saiu daquele escafandro que é o corpo e agora você está em plena vigor de espírito, isso numa automática vinculação ao corpo sem vida e à família, essas atitudes vão se transformar em chuvas de fagulhas comburentes que os atingem, ferindo-os ou dando-lhes a sensação de ácidos que os corroem por dentro. Então, eles vão sentindo, a pessoa vai gritando, berrando, chorando, eles estão sensíveis, como se estivesse caindo chuva de ácido sobre eles. Nominalmente chamados, desejam atender, sem poder fazê-lo, experimentando as dores que os vergastam, adicionadas pelos desesperos morais que os dominam. A misericórdia divina os fará adormecer nos primeiros períodos, em tentativa de pô-los a repousar, o que dificilmente conseguem, em face dos apelos exagerados dos familiares. Eles dormindo sentem a energia dos familiares também. E quando conseguem adormecer, não raro, porque não souberam dignificar os tesouros da vida com a consequente preparação para a viagem inadiável, ou seja, não souberam, né? Que no caso, esses jovens ali ligando com droga e tudo, se preparar para, né, para a morte, inclusive, estando com a mente em desalinho pelo choque da desencarnação, debatem-se em pesadelos afligentes, que são a liberação de imagens perturbadoras das zonas profundas do inconsciente. Então, aí também entram aquelas coisas que estão na mente do espírito, né? Não é no cérebro, na memória do cérebro, que já está lá morto. Aquilo ali está na nossa mente. Nós temos essas imagens aí, vai juntar a culpa e tudo, né? Por que que eu vim, por que que eu fui tá aí né, a fazer essas coisas, e aí a pessoa vai se debatendo esse pesadelo. Aí ele vem com um comentário assim: para uma reencarnação completasse, desde o primeiro instante da fecundação, transcorrem anos que se alongam pela primeira infância. Então é natural que a desencarnação necessite de tempo suficiente para que o espírito se desimpregne dos fluidos mais grosseiros no qual esteve mergulhado. No caso de enfermidades de longo curso, suportadas com resignação, liberam o espírito da matéria porque ele tem tempo de pensar nas verdadeiras realidades da vida, desapegar-se das pessoas, paixões e coisas, pensar com mais propriedade no que o aguarda depois do corpo, movimentando o pensamento em ciclos superiores de aspirações. É o que acontece muito com os idosos que já estão doentes, vão se soltando devagarzinho, né? Se estão suportando com resignação, vão se libertando devagarzinho da matéria e depois conseguem se desprender e ser acolhidos pelos familiares que estão ali. E isso tudo ajuda, vão se desapegando das pessoas, das paixões, né? As dores morais bem aceitas facultam aspirações e anseios de paz noutras dimensões, diluindo as forças constritoras que o atam ao mundo das formas. O conhecimento dos objetivos da reencarnação, um comportamento correto no exercício das funções físicas, contribuem também para a desimantação quando do fenômeno da morte. Então, é o nosso caso aqui, conhece? Para que nós estamos reencarnados, né? Para aprender a amar,
ajudar o próximo, para servir. Então, nós estamos aqui, comportamento correto, estamos tentando. Então, isso tudo vai ajudar na hora da nossa morte física. A gente deixa o corpinho lá, agradece a ele, né? A oportunidade que ele deu para a gente nessa reencarnação. Vamos agradecer ao corpo, agradecer a Deus a oportunidade e vamos seguir o nosso caminho, que nós temos aí o resto da imortalidade para poder aproveitar, o nosso espírito aproveitar, né? Com essas colocações, não se pretende transformar a vida num sofrer sem esperança, num renunciar sem limites, longe da alegria e do concurso da paz. Ocorre que o tempo, no corpo, tem finalidade educativa, expurgadora de mazelas, para o aprimoramento de ideais, ao invés de constituir uma viagem ao país do sonho com o prazer e a inutilidade de mãos dadas. A gente não veio aqui para passar férias, a gente não veio aqui para aproveitar a vida só viajando e fazendo e comendo, bebendo, vivendo. Isso tem a hora, mas nós viemos aqui de novo para aprender a amar a fraternidade universal, ver que temos que nos cuidar também e nos amar, mais amar o próximo e por aí. O objetivo é todos, né, se ligarem, ver que somos todos irmãos, se ligarem ao Pai. Como ninguém que se encontre reencarnado passará ileso sem despojar-se do corpo, ou seja, todo mundo morre, muito justo se torna um treinamento correto para enfrentar o instante que a morte virá. Então, nós estamos aqui treinando, né? O espírito é, no além, o somatório das suas experiências vividas. Desse modo, era de esperar-se que aquelas providências atenuassem a situação dos rapazes recolhidos ao amparo em nossa área de serviço. A providência inicial, de evitar que caísse sob o guante dos usurpadores de força, por si só, já constituiu uma grande conquista, de que se beneficiavam desde já. Então, eles foram acudidos, né, ali, já também pela intercessão da avó, da Ruth, porque isso já foi muito bom, porque senão aquele pessoal ali ia sugar a energia vital deles que dirá não levar eles, né? No caso, ali tem, né, o próprio motorista, que ele vai contar que agora o motorista já estava ligado nas drogas há muito tempo, então eles todos do carro foram ajudados e foram levados, mas isso foi também pedido, né? Foi uma intercessão. Aí o Miranda fala que foi chegando perto da dona Ruth, a avó atenciosa de Fábio, de informar que mecanismo, como é que o benfeitor foi cientificado, né? Tomou ciência da ocorrência. Aí ela falou, quando ela intentou desviar o curso do desastre e não obteve resultado, pôs-se a orar, desligando-se mentalmente do que presenciava, que estava vendo lá o negócio acontecendo, e recorreu pelo pensamento à ajuda do posto central, dedicado a essas emergências. Ela já sabia que tinha, ela mesmo falou que estava trabalhando ali perto, né? Os aparelhos, aí vamos agora para aquela informação interessante, né? Os aparelhos seletores de preces e rogativas registraram, deve estar comendo os R's, o apelo e um sinal na sala de controle deu notícia da gravidade e urgência da solicitação. Decodificado imediatamente pelos encarregados de tradução das mensagens, um assistente comunicou o fato ao incansável instrutor. Agora, olha que coisa, que informação impressionante. A gente não passa na nossa cabeça que tem locais que pegam nossas preces e vão lá. No caso desse hospital aí de campanha, eles levam, aí tem a prece, aí ela tem uma na gravidade, toca o sinal, o pessoal avaliou, já traduziu, já leva direto para levar direto para o Bezerra. E a gente nem tem noção, como eles falaram nos outros capítulos, né? O Miranda fala que as pessoas não têm noção da ajuda que a gente recebe, que ninguém está vendo o que está acontecendo, mas estão o tempo todo em constante, né? Um acolhimento, assim, uma ajuda incansável. Dona Ruth relatou, resumidamente, a sua última viagem carnal e os vínculos que a mantinham presa ao neto adormecido. Fábio foi seu filho em etapa anterior, que abusara da posição social e política a que se vinculava, responsabilizando-se por graves e desditosos acontecimentos. Despertara ódios, quando pudera haver estimulado o amor. Semeara dores, possuindo meios de facultar bênçãos. Servira-se de muitos, sem haver servido como devia. Seus conselhos de mãe não lhe encontravam ressonância, e ela não se perdoava da educação que lhe dera, sem a disciplina que o formaria melhor para as funções que lhe estavam reservadas. Ele desencarnara aos 40 anos por abusos que cometera na condição de autocida indireto, indo estagiar em redutos de sombra e dor,
na erraticidade inferior. Então, ela, terminada a tarefa, suportada com estoicismo e lenificada pelas ações de benemerência que se entregava, então ela, né, ela acabou agindo lá e foi ajudar em outro lugar, ela pôde fluir de paz, não sem experimentar compreensíveis penas pelo que sucedia ao filho. Então, no fundo, ficou aquela culpa também, né? Aquela história. Esforçou-se e trabalhou com bravura, conseguindo, a sacrifício, resgatá-lo dos labirintos em que se depurava e encaminhá-lo ao local de tratamento, em que ele se exercitou, predispondo-se ao tratamento edificante. Você vê que ela foi melhorando, foi lá, conseguiu o mérito para ir pedir, para tirar o filho de onde ele estava, que era aquelas, né, aqueles lugares que a gente sabe, aquelas regiões inferiores, e foi lá nesses labirintos, resgatou, conseguiu levar ele para o tratamento, aí ele foi melhorando, se exercitou e disse que ia voltar. Né? Esse menininho, o Fábio, que está aqui agora, com 17 anos, que ia voltar e ia conseguir, né? Conseguir dessa vez vitória, vitória, mas infelizmente caiu o cabelo também, acabou caindo um pouco, né? Agora, a reencarnação dele, que aí ela está contando, ela se fazia indispensável para atenuar as faltas e amortecer as impressões mais duradouras, remanescentes dos locais em que se detivera por quase uma trintena de anos. Então, ele ficou quase 30 anos nesses lugares inferiores, e isso fica, como a gente já sabe, preso, marcado no perispírito também, essa memória lá que acontece, das coisas lá que acontecem no plano espiritual, isso fica preso no seu perispírito, você vem para cá, encarna e reencarna e tem algumas coisas que acontecem com você que já foram lembranças que aconteceram lá, não é só o que acontece aqui que a gente vai lembrar, entendeu? No momento, esses transtornos psicológicos, psiquiátricos, tem muita lembrança do que a gente passou lá nessas áreas. E aí a dona Ruth, que foi mãe, né, agora nesse caso da avó, os títulos morais que a exornavam favoreceram-na com o renascimento almejado. Então aí ela pediu e ela pediu para voltar, que voltasse com ele a mesma família. No caso, voltaria como avó, e aí favoreceram ela com esse renascimento, lógico, ela nasceu primeiro, e assim ofereceu um meio para que ia propiciar a ele o retorno ao campo de lutas, o que ia se dar um pouco mais de quarto de século depois, na condição de neto querido. Quando ele nasceu, ela recebeu com júbilo, no seio de pais afetuosos, lógico que ela não sabia, né? A gente sabe, mas no fundo, você olha, ah, que afeta aquela criança maravilhosa que você se apega, e é já foi teu filho, que você teve o maior amor, que agora que você estava, foi você que foi quem intercedeu para que ele voltasse como neto e tudo, e aí você nem entende aquele amor tão grande. Ele voltou no seio de pais afetuosos, mas que também viveram com ele, participaram das ocorrências antigas e, de algum modo, foram corresponsáveis pelos deslizes daquela existência, e agora eles voltavam, que agora voltava esse espírito, Fábio, dependente deles, necessitando de crescimento quanto eles próprios. Então, à medida que o filho ia crescendo, eles como missão de pais, também eles iam crescer, também desenvolvendo essa, essa virtude, né, de também saber lidar com amor e criando filho. Bom, por sua vez, a Ruth, cumprindo a tarefa essencial para que ela foi, né, comparecer à reencarnação, ela voltou há quase 10 anos, deixando o ser querido em infância plena de promessas. Então, quando o menino, o Fábio, estava com 7 anos, ela desencarnou, deixou ele na infância plena, só que ela continuou vigiando, né? Então, após a narrativa, a amiga enxugou algumas lágrimas e concluiu: a morte, nessas circunstâncias, constitui impositivo da lei, que ele não soube evitar, significando imperioso resgate das antigas faltas que culminaram no suicídio indireto. A dor que os pais experimentarão a partir de agora significa a presença da justiça alcançando-os, em razão da conivência passada, de alguma forma responsáveis que foram nos erros que ele perpetrara e nos quais também se comprometeram. Ninguém dilapida os dons de Deus, permanecendo livre da reparação. Aí Bezerra chegou, e você estava conversando com a Ruth, o Miranda, né? Aí chegou Bezerra para visitar os jovens em repouso. Aí ele foi lá, examinou o motorista e não teve dúvidas em afirmar. Ficou examinando de perto e falou: ó, o nosso amigo buscava um acidente em razão da ingestão de drogas que se permitira. Ele apontou a área dos reflexos e ações motoras e falou: Eila, a área é praticamente bloqueada, após a excitação provocada pelas anfetaminas que foram usadas sob forte dose venenosa. As drogas liberam componentes tóxicos
que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por longo tempo. Muitas vezes, o perispírito imprime nas futuras organizações fisiológicas as lesões e mutilações, que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou na existência pregressa. De ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, tornando seus usuários verdadeiros farrapos humanos, que abdicam de tudo por uma dose, até a consumição total, que prossegue, entretanto, depois da morte. Então, além de facilitar obsessões cruéis, as atingem os mecanismos da memória, bloqueando seus arquivos e se entrelaçam nas sinapses cerebrais, respondendo por danos irreparáveis. Então, nós estamos danificando o perispírito também, não é só o corpo. Então, a seu turno, o espírito registra as emanações tóxicas através da organização perispiritual, dementando-se sob a sua ação corrosiva. Quando isso ocorre, somente através de futuras reencarnações consegue restabelecer, a contributo de dores acerbas e alucinações demoradas, o equilíbrio que o malbaratou. Então, uma pessoa que vá e que vive na vida, vive na droga, se entregando nessas drogas, quanto mais forte, pior. A pessoa não está causando mal só para aquela existência, ela está prejudicando o seu perispírito, e isso vai aparecer na próxima encarnação. Então, a pessoa vem com problema respiratório, um problema digestivo, um problema psicológico, psiquiátrico, tudo, né? Psiquiátrico na maioria, transtorno. Por quê? Porque já tem isso aí já foi impregnado no perispírito. E aí agora até isso que a gente fala que vai depurando, né? Até depurar no corpo, que aí ele vai só aos poucos, vai tirando aquilo ali, vai desintoxicando, na verdade, né? E a pessoa vai, nessa encarnação passa, e na próxima e pronto. Aí o Bezerra fala: nosso jovem amigo, o motorista, já se habituara ao uso de substâncias fortes lhes danificaram a organização espiritual. O nosso Fábio estava sendo iniciado, já passara pelas experiências do uso da maconha, experimentando agora as anfetaminas perigosas. Pode-se perceber o efeito vasoconstritor, particularmente na área cerebral, que lhe produziu, a princípio, estímulo e logo depois entorpecimento. Eis porque não sintonizou com a interferência psíquica da irmã Ruth. Não conseguiu escutar porque estava entorpecido pelas drogas também. Felizmente, ele não teve tempo de afetar-se mais profundamente. No caso, o perispírito dele não foi tão afetado, porque estava, né, foi logo da maconha, começou agora com a anfetamina, facultando de algum modo retornar com menos responsabilidade negativa, em condições de ser ajudado. Confiemos em Deus e mantenhamos-nos, todos eles, né, em psicosfera repousante, repetindo de hora em hora o recurso do passe anestesiante, com que se vitalizarão para os embates próximos que os aguardam. Anestesiante porque é para que eles não fiquem escutando lá os gritos e os choros das famílias. Silenciando, convidou-nos depois para a oração coletiva no posto central, com irradiação pelos subpostos. Eram 6 horas da manhã de terça-feira de carnaval. Ó, que já está aí, terça-feira do carnaval. As referências colocaram o livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, com Divaldo, número 17, é a oração dominical. Está em Mateus, capítulo 6, de 9 a 15, versículo. Então, a observação que é interessante, que a gente acaba não prestando atenção, que dominical, ele vem também de domingo, só que ele vem de latim. Então, muitas vezes eu também escutava dominical, achava que era ação de domingo, sempre achei que tinha a ver com isso, e aí, na verdade, não é. A dominical que se refere a Deus ou pertence a Deus. A oração dominical nos relembra de que oramos a Deus, nosso Pai, que é Dominus, que eles falam. Então, assim, na verdade, dominical porque está orando a Deus, não é por causa de domingo, não. Absorvido pelos. Aí, um pedacinho, um trechinho que eu tirei. João perguntou para Jesus, depois que Jesus falou alguns ensinamentos, ele fala: então, mestre, todos temos necessidade e dever de orar. E Jesus elucida: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade radiosa. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios, mediante a cooperação de ministros, e que se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades
e atender o positivo. Agora vem uma informação que eu não sabia, que só está nesse livro, e Jesus fala: o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecioná-las e cuidar do seu atendimento, conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se, no momento, um hino de louvor, vezes outras, constituindo-se uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Ele lembrando aqui na questão 659 do Livro dos Espíritos que Kardec vai trazer que pela prece pode se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. E é exatamente isso que Jesus estava falando aqui. Examinados os méritos e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Esse intercâmbio mental carrega vitalidade e restabelece os centros de energia da criatura que ora. Lembra que a gente fala que quando a gente reza, a gente se sente mais forte? E aí, nesse momento, dos apóstolos, profundamente sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos então a orar. E ele propôs a oração dominical, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Termina assim, eu tenho mais um textinho, não lembro. Só que eu quero trazer para vocês aqui uma oração de Pai Nosso que eu gosto muito, que eu acho que tem muito sentido. E o professor Severino Celestino da Silva, ele traduz, ele traduz direto do hebraico e traduz também no caso que ele tem lá um pouco de aramaico, grego. Ele é um professor de ciências das religiões, de pós-graduação lá em João Pessoa, e ele fez a tradução de uma placa que estava lá nas terras, lá não lembro mais onde é que estava, lá de Jerusalém, lá para aquelas mãos de Jesus, que tinha o Pai Nosso, só que escrito em hebraico. E ele traduziu e muda um pouquinho, mas fica muito mais, vamos dizer, para mim, fica muito mais lógico quando Jesus fala Pai Nosso dos céus. Ele não fala que estás nos céus, ele fala dos céus. Santo é o teu nome. Que é santo, ele não é santificado o nome. Então isso já está posto, né? Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como também nos céus. Então a vontade vai ser feita, não é seja feita a tua vontade. Ele foi explicando, e eu tenho até isso aí no trechinho, depois quem quiser a explicação. E ele falando, não fala que seja feita a vontade vai ser feita na terra como nos céus. Dai-nos hoje nossa parte do pão, não é pão de cada dia, é nossa parte do pão. Perdoa nossas culpas, quando nós perdoamos as culpas de nossos devedores. À medida que a gente perdoar, que ele fala, explicava, nós vamos ter perdão, porque à medida que a gente perdoa o próximo, porque se você também não está fazendo, né, você não vai querer receber de volta aquela história. Faça para o outro que você quer que te faça. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. E assim seja, amém, que possa ocorrer assim. Então, essa é a oração que eu faço quando eu faço meu evangelho lá. Eu gosto muito dela, que eu acho que ela tem tudo a ver mesmo, porque eu nunca consegui achar que Deus estava no céu. Então, assim, Pai Nosso que está no céu, para mim, não desce, desce meio engasgado. Eu falo Pai Nosso dos céus, e aí eu me conecto diretamente, perfeitamente. Então, vai ficar esse arquivozinho para vocês depois aí, né? Para vocês depois terem também orações, e quem quiser mais detalhes dessa oração, a gente também tem. Gente, tem 15 minutos. Vamos esclarecer. Quem quiser perguntar ou acrescentar, por favor. Está na hora. Só pontuar, né, Su? Achei tão interessante essa questão do aparelho, né, que capta a oração da Ruth, né? E como é maravilhoso, né, o trabalho da providência divina, né? Você vê, o apelo de avó dela foi ouvido, foi atendido, né? O menino teve a meritória de receber essa ajuda. Então, a gente levando para a nossa vida, nossa, quantos livramentos a gente deve ter, né? Quantas bênçãos a gente deve receber e nem se dá conta, né? Como o nosso anjo da guarda deve trabalhar, né? Os nossos espíritos amigos, afins, enfim. Aí eu fiquei muito reflexiva em relação a isso. Eu falei, nossa, é uma rede perfeita, né? O plano espiritual, né? Achei impressionante essa questão do aparelho. Achei muito legal, né? O Miranda relatar isso pra gente.
Não, e o mais interessante é que nesse livro da Amélia Rodrigues, Jesus está falando a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, eu achei quando eles citaram lá, achei isso fantástico. Ele está falando que tem um Uhum. ministério, tá vendo? Com eles para selecionar, vai ver as preces, selecionar, cuidar do atendimento, quer dizer, a mesma coisa. E é uma coisa Receber importante. as mais urgentes, Então, né? Que é essa foi cuidar do a atendimento, urgente. mas olha só o que ele coloca aqui nesse trecho que a Amélia Rodrigues fala, e que ela traz aqueles fatos, né? Ela tá relatando para a gente o que ela está vendo lá no plano espiritual, que eles têm esse acesso, né? A esses arquivos, eles veem o filme Uhum. como se estivesse dentro, né? Vários livros explicam quando a gente vai para lá e aí, vamos escrever. Então, eles veem o filme, mas é em 3D. Então, eles estão dentro do filme e aí ela foi transcrevendo o que Jesus estava falando para os apóstolos. E aí ele fala que vai ser atendido conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Então, olha a importância. A gente tem que estar sempre lembrando, ele fala, uma vibração sincera, carregada de emoção. Então, o negócio tem que ser qual a intenção que você está fazendo aquela, Né? entendeu? Tem que ser do Carregada coração mesmo, é né? exatamente a vibração a procedência dessa emissão. Essa onda mental, ela vai ter uma um tamanho, né? Tem a Ressonância, onda curta, né? onda mais longa, eles explicam. Então, essa onda vai ser atendida. Então, de acordo com o que você está, se você está fazendo uma hora para poder ganhar na loteria, essas orações que o pessoal faz para fazer, Deus quiser vai fazer isso, mas a pessoa está pedindo um negócio sem noção. E aí, isso aí, eles nem, essa vibração é uma vibração que passa. Agora, aquela cheia de aflição, uma mãe pedindo por um filho. Você vê que a avó Uhum. pediu e não foi só o neto, entrou o grupinho todo do carro, né? É, É muito ajudou a importante. todo mundo, né? Isso que Isso foi aí. bom. Interessante a Agora, questão da rede também, né? Que é. acho que é a mesma rede do umbral, né? Que É, jogam, como né? comenta aí, a rede aí está servindo igual aquela da rainha, né? Da Santa Uhum. Isabel, que passava e jogava. Mas o que que a Santa Isabel faz? Ela joga e pega todos aqueles espíritos que estão em condições. Então tinha um monte que agarrava na rede e se E soltava. não ficava, né? Eles não estavam com Uhum. aquela intenção, que é o que Miranda, que o Então, Bezerra fala para o uhum. Miranda aqui. Presta atenção, essa galera aí eles estão mais com medo do que arrependido. Então, aí não adianta, eles se agarravam na rede. Aqui não é o caso. Aqui, pelo que ele explica, é uma rede que jogou sobre eles, está socorrendo aqueles espíritos que estavam tendo esse merecimento, então ia pegar o pessoal. Iluminou, porque também, né? Lógico que ela está carregada de vibrações divinas, Né? Fluido positivo, né? e ajudou Uhum. para poder tirar eles dali e dali passar para a Padiola, para a maca, né? Sandra Pereira Uhum. primeiro, depois Denise. A gente não tem dimensão, né, do que é oração. Se a gente lembrar dos mensageiros, né, André Luiz fala de um momento em que ele estava com a percepção mais apurada, porque ele tinha sofrido uma, vamos dizer, uma cirurgia espiritual para ele fazer a primeira viagem dele, né, de estudos no planeta, né, aqui no nosso nível. E então ele parou lá no posto, né? E teve um momento que eles foram convidados para participar da prece. Durante a prece, né? Ele afirma, né, que foram jorros de luz, né? Que atingiram a todos aqueles que estavam em oração, e aquela energia trabalhava dentro deles, né, no corpo espiritual deles, e era adicionada depois aqueles corpos, né, que ele chama de múmias, que estavam ali, né, necessitados de acordar, né? Então eles receberam isso e cada um processou aquela energia e pôde doar de uma maneira especial. Então a gente não tem dimensão, né, do que uma prece faz, né? Então, a prece dessa avó, né, pelo espírito que ela tinha assim, um amor particular, né, tem uma dimensão ainda muito maior do que essa que a gente lê lá nos Mensageiros, porque lá eles estavam orando assim por pessoas e por espíritos que eles não conheciam. Agora, imagina um espírito que alguém ama. Quanto não é especial essa prece? Então, assim, a gente não tem dimensão ainda de como é que acontecem as coisas. É muito, muito interessante tudo isso. Que a gente escuta que o Chico Xavier falava, né, que a prece de uma mãe arromba os céus, porque a mãe, ou no caso a avó também, eu também acredito que o amor que a gente tem pelos netos, para quem tem neto que sabe o que que é isso, você também vai ter a mesma, o sentimento que brota é o mesmo, um amor profundo, e aí
É uma prece que, quando você faz, que dá num momento de aflição e pedindo ajuda, realmente vai lá e vai rebater, e eles fazem tipo, essa daí é forte, vamos dizer, vamos lá correr para ver o que que a gente pode fazer, né? Denise, fala. É interessante saber, descobrir esse ministério da prece, né? Eu não sabia disso. Realmente foi a primeira vez que eu ouvi falar. E ao mesmo tempo é gratificante você saber que você, quando você ora, você tem essa resposta, né? Muitas vezes você pede, pede, pede e às vezes não consegue que seu pedido seja atendido, porque o tempo de Deus não é o nosso, né? A gente acha que tudo pode ser imediatamente e não é assim. E muitas vezes também eu teve uma época que eu rezei assim, entristecida, né? Por saber que eu tinha um processo ganho na mão e eu perdi tudo, assim, sabe? Sem porque eu não entendi porque eu tinha perdido aquele processo. E quando eu rezei tremendamente sentida, pedindo a Deus uma explicação. Não é porque, não, eu não mereço isso, não foi isso que eu pedi. Eu só queria entender o porquê que eu não tinha ganho aquele processo que, economicamente, eu ia ficar, bem economicamente, né? Se eu ganhasse o processo. E aí foi quase que imediato a resposta disso foi que provavelmente eu gastaria esse dinheiro de forma indevida. Foi imediato aquilo, sabe? E eu fiquei tão tranquila, sabe? Meu filho, meus irmãos, todos ficaram assim indignados por eu ter perdido aquilo. E como é que você está tão tranquilo? Aí eu falei assim, porque provavelmente eu ia gastar isso de forma indevida. Foi essa resposta que eu tive da espiritualidade. E ninguém entendia, mas eu entendi porque foi aquilo que eu pedi, entendeu? Eu pedi que me informasse aquilo. E aí, quando você me fala hoje desse ministério, falo assim, gente, eles receberam realmente na hora que foi, como é que eu estou te falando, foi quase imediato, né? Eu pedi aquilo e aquele pensamento veio, eu falei assim, bom, então, Deus, obrigada, né? E quando eu soube agora desse ministério, eu falei assim, meu Deus, como é que as respostas vêm na mão da gente e a gente, né, desconhece. Felicidade de saber, cada vez que a gente estuda mais um pouquinho, que vem aqui com seus esclarecimentos, esclarecimentos de todos os colegas que estão presentes, a gente fica assim tão emocionado em saber que aquilo já aconteceu, né? Já aconteceu com a gente, porque eu não peço só, eu agradeço muito todas as vezes que eu consigo uma coisa, né? Eu sempre estou agradecendo. E aquilo para mim foi assim, sabe, um marco. E também agora, quando você me fala desse ministério, eu fico assim, caraca, é isso aí, E Denise, entendeu? olha, aqui tá falando, depois que falou que a gente manda oração, aí para ser atendida, né? Eles vão examinar o mérito e as necessidades, o caso que aconteceu contigo, e as necessidades daquele que ora. E vão ser encaminhadas respostas compatíveis com a sua realidade, tendo em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Então, só vai receber aquilo que vai te fazer bem, né? No sentido, ou alguma coisa que venha para você. A gente sabe que tem as provas e tudo. No caso, se fosse o caso do dinheiro, aí seria uma prova. Mas aí vem de acordo com o que eles estão vendo, que o seu progresso e crescimento. E aí você falou que traz para a gente essa paz, né? Porque traz a vitalidade e restabelece a nossa energia, né? A gente fica, acaba de fazer oração e se sente super bem, mas ela só vai ser atendida de acordo com o que você realmente precisa passar, entendeu? Sandra quer falar? Eu estou falando, porque foram 11 anos de processo. Pois é. 11 anos de Mas processo. é porque que você falou, não tinha que ser. Sandra Ferreira, para terminar, porque a gente já está chegando no finalzinho. Fala aí, Sandra. É, eu estava pensando aqui, a Denise falou, né, que recebeu uma resposta. Eu acho que essas respostas, né, assim, mais mundanas, né, como é o caso, né, a questão de um processo e tal, é o nosso mentor mesmo que responde. Né?
Deus responder essas questões assim da vida, né? Mais comuns, né? Eu acho que é o nosso mentor, porque o nosso mentor está ali, né? O tempo todo, né? Quando a gente, né, precisa, eu acho que ele está ali para nos ajudar, né? Não que a gente não vá também rezar, fazer oração e tal, mas essas coisas assim, porque eu também já tive esse tipo de resposta. E para mim, não vejo como sendo Deus respondendo para mim, imagina. Acho que está muito. Acho que não tem nem como chegar, né? Mas A eu oração não pode falei que chegar. foi Deus, não, ô Sandra. Eu falei que a resposta veio. Eu não sei de É, quem veio, se foi do meu é, mentor, o se seu foi de Não, mentor, Jesus, se foi de não, eu algum entendi você espírito. dizer o seu que mentor foi pode de ter Deus. falado Mas, para você. Só que quem Aham. avalia não é o mentor. Ele é um dos que cuidam da sua encarnação. Com certeza é aquele lance. Junto, pessoal, olha lá o mapa dela, olha só. Vale a pena ela ganhar esse dinheiro agora? Ó, ela já fez isso aqui agora, então para a reencarnação dela. Isso é uma avaliação. Quando mostrou Jesus, não, esse lance coloca. de perder alguma coisa, às vezes é um livramento. Pois é, que eu estou Às falando. vezes, se Mas você não é o seu nem mentor que vai. conseguir. Seu mentor só vai te ajudar. Não, eu não Atenção. tô falando isso. Eu É. não falei isso. Ah, O que bom. eu falei, a resposta do porquê ela Sim. não. Ela querendo a explicação por que que ela não ganhou, Então, né? aí o mentor pode até falar para ela, foi Aí isso, eu você acho deu que é o sacada. mentor que está ali, né? Com certeza, é. Mas a Denise falou que ela não O falou que foi. tempo todo vendo que, né, o que que Isso é, é. né? Pode ser o mentor, pode ser um amigo espiritual, isso aí agora interessa chegar à sua É. dúvida, né? É exatamente isso aí. Nós temos sempre que lembrar que nós nunca estamos a sós. E dependendo do que nós estamos pensando, só tem coisa gente boa do nosso lado, né? É só E a gente até prestar porque, atenção no né, pensamento. não cai um alfinete na terra, um fio de cabelo, sem que Deus permita, Então, né? nós Porque a estamos dentro. informação Estamos é dentro disso permissão. aí. Pois Aham, é. A conexão é a gente que faz. Então, você, na sua aham. oração, você não vai ficar errado. Você vai se ligar. A gente sempre fala aqui, você abre o canal com toda essa energia divina, e aí você vai receber de todos os lugares que você puder receber a resposta daquilo que você está irradiando. Nós estamos aqui para isso aí, para estar sempre prestando atenção no vigiar os pensamentos e orar a todo momento, que é o que faz bem para a gente. Gente, aí, falta um minutinho só. Carla, vamos fazer a nossa oração para terminar aí. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, muito obrigada por esses momentos de estudo, por esse capítulo tão instrutivo, por esse estudo de hoje tão rico. Queremos agradecer a espiritualidade por trazer essas obras maravilhosas para a gente, que nós possamos colocar isso em prática em nossas vidas, que seja possível que a gente finalmente consiga colocar isso no nosso dia a dia, todo esse conhecimento maravilhoso. Muito obrigada, Jesus, e que nós possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Que assim seja. Assim seja, gente. Até terça-feira que vem. Graças a Deus por mais um dia. Tudo de Obrigada bom. pelo Tchau, carinho tchau. de Boa Tchau, boa todos. noite. Beijos. noite. Até Boa terça que noite vem. para vocês. Boa 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 noite, noite. noite, Sandra. gente. Boa